pessoal do primeiro ano, primeiro A e primeiro B. Nós vamos dar início à nossa aula de português, é a professora Juliana. Como eu já conversei com alguns alunos, nós vamos utilizar o material de apoio Aprender Sempre. É um material dividido em sequência de atividades, com mais ou menos 8 aulas cada uma. E hoje nós vamos ver a aula 1 e a aula 2, tá? A gente vai começar com um tipo de texto que vocês já conhecem, que vocês já têm algum conhecimento, que é o anúncio publicitário. Então, a gente vai fazer a apresentação do anúncio publicitário, quais as suas características, tá? Toda aula tem os seus objetivos. E nessa primeira aula, nós temos 2 objetivos: ler para conhecer diversos textos publicitários multimodais. Multimodais é a construção da linguagem, é todo tipo de comunicação. Então, são textos escritos, orais, gestos, imagens, tá? E vamos também identificar recursos estilísticos, que é o estilo, é a forma artística que o autor utiliza nesse tipo de texto, e semióticos, que é o estudo da construção de significado, né? Então, é o significado das palavras, das imagens presentes nos textos publicitários. Toda sequência de atividade, nós temos a habilidade essencial para ser atingida no final dela. Então, quando a gente fizer todas as atividades, fizer todas as aulas da sequência, nós vamos ter que ter atingido a habilidade essencial. Que nessa primeira sequência é identificar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários. Persuasão é o ato de convencer, porque nós estamos falando de textos publicitários e a sua principal função é convencer o leitor. Então, se ele está fazendo uma campanha, se ele está vendendo um produto, né? E analisar os efeitos de sentido que fortalecem esse convencimento, essa persuasão nos textos publicitários, considerando práticas de consumo conscientes. Então, é preciso fazer uma reflexão aí. Quando eu vejo a propaganda de um produto e me sinto muito atraído e eu quero comprar o produto somente porque eu vi na propaganda, eu preciso parar e pensar. Eu realmente preciso disso, né? Eu tenho que ter um consumo consciente e não sair aí comprando desenfreadamente. Os anúncios publicitários, eles estão muito presentes no nosso dia a dia, né? Em todos os lugares. Por exemplo, quando eu estou assistindo a televisão, um filme, uma novela, um jornal, então, de repente, para e vem os comerciais. Os comerciais são propagandas, né? Se eu vou assistir um vídeo no YouTube, as plataformas de vídeo têm os anúncios, têm as propagandas. E também nos sites, internet, jornais, revistas, rádios, nos ônibus, né? Então, é um tipo de texto que está muito presente no nosso dia a dia. E para essa aula, vocês vão precisar de revistas, jornais, folhetos de propaganda, ou mesmo pesquisar na internet. Vocês vão pesquisar um anúncio publicitário. Então, se for na revista, pode recortar, colar no caderno. Quem tiver jornal, né? Se o vizinho tiver, se alguém tiver, pega emprestado. Ou então, faz uma pesquisa na internet. E nessa primeira atividade, a atividade vai estar na descrição do vídeo, num link que vocês vão abrir, responde no link e enviar para a professora, tá bom? Então, nessa primeira atividade, vocês vão escolher um anúncio publicitário e, depois disso, identificar os elementos que produzem sentido a serviço da apresentação do produto.
O que que é isso, gente? Quais são os elementos? Então, vocês vão falar para mim se esse anúncio publicitário que você escolheu, ele tem um caráter comercial, ele está vendendo um produto ou ele está fazendo uma campanha. Por exemplo, a gente tem campanha de vacinação, de doação de sangue, né? Então, eu quero saber se ele tem caráter comercial ou não. Se ele tem uma linguagem simples ou uma linguagem mais formal, se ele utiliza a linguagem verbal e não verbal, se o texto que tem nele é atrativo, é persuasivo, se ele está tentando convencer o leitor a comprar o produto, se tem humor, se tem ironia, se tem criatividade, se usou cores fortes, chamativas, né? Se usou bastante a imagem. Então, tudo isso são elementos que produzem o sentido no texto, tá bom? E na número 2, vocês vão descrever as características do texto escolhido e o meio de veiculação, aonde que ele foi publicado, tá? Qual é o meio de veiculação dele, onde ele foi publicado e quais são as suas características. Aí eu coloquei aqui para vocês nessa parte o que é um anúncio publicitário para vocês fazerem a leitura e entender melhor para poder procurar, né? Então, o anúncio publicitário é um gênero textual que promove um produto. Ele faz a propaganda de um produto ou uma ideia, sendo veiculado pelos meios de comunicação, então, jornais, revistas, televisão, rádio, internet, né, no ponto de ônibus. Então, tudo isso vocês vão usar para responder as duas atividades que eu acabei de explicar, tá? Onde mais a gente pode encontrar o anúncio publicitário? Em outdoors, panfletos, faixas, cartazes na rua, no ônibus, no metrô e etc. A principal característica desses tipos de textos são precisamente o convencimento do consumidor para a compra de um produto ou serviço. Então, esse convencimento do consumidor é a persuasão. Eu tentar convencer o consumidor a comprar um produto ou um serviço que eu estou fazendo a propaganda. Os publicitários, ou seja, aqueles que produzem os anúncios publicitários, utilizam diversas ferramentas discursivas. Por exemplo, usam a imagem, a linguagem simples e o humor, tá? Olha, os elementos que eu preciso para compor o anúncio publicitário. Imagem, linguagem simples, porque tem que ser atrativo, né? Se eu coloco uma linguagem muito difícil, eu não vou atrair a atenção de quem está vendo. Note que esse tipo de texto tem como intuito chamar a atenção do consumidor e, portanto, são atrativos. São repletos de verbos no imperativo, o modo verbal que oferece ordem, né? Que faz um pedido, um conselho. Então, por exemplo, compre, veja, analise. De acordo com as funções da linguagem, os anúncios publicitários são textos que apresentam a função conativa ou apelativa, que, por sua vez, possui o intuito de convencer os receptores da mensagem, ou seja, os consumidores. Podem ser textos verbais, que são as palavras, o texto escrito, e não verbais, que é o uso de imagens. E ainda textos orais, por exemplo, aqueles veiculados pelo rádio, né? No rádio a gente fala, então são textos orais. As principais características do anúncio publicitário: tem caráter comercial, linguagem verbal e não verbal, linguagem simples para atrair a atenção de quem está vendo, textos relativamente curtos, também não pode ser muito longo,
né? Frases que atraem a atenção do leitor, textos persuasivos e atrativos. Ele pode usar o humor, a ironia, criatividade, verbos no modo imperativo, figuras e vícios de linguagem, uso de cores, imagens e fotografias. Tudo isso são os elementos que eu preciso para compor um anúncio publicitário, que vocês vão me colocar lá na atividade 1, tá bom? Nós vamos utilizar também, eu não coloquei todas, eu coloquei só 4, para a gente começar, não ficar muita coisa. Mas nós vamos falar também, porque a gente vai encontrar nos anúncios as figuras de linguagem, que também são chamadas de figuras de estilo. Então, são recursos estilísticos, né? O estilo é a forma artística usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la mais bonita. A primeira que eu coloquei aí é a metáfora. Ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Ele não está claro lá na frase. É uma comparação, mas o termo que compara, que se refere à comparação, ele está escondido. Por exemplo, a vida é uma nuvem que voa. Eu estou comparando a vida com a nuvem, mas a palavrinha como, que significa comparação, ela não aparece na frase. Por isso que ela é uma metáfora. Então, eu comparo palavras com significados diferentes. A ironia é a representação do contrário daquilo que eu quero dizer. Então, eu estou falando uma coisa, mas na verdade eu queria dizer outra. Por exemplo, é tão inteligente que não acerta nada. A personificação é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Então, eu atribuo uma qualidade, um sentimento, um comportamento humano para um ser que é irracional. Por exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim tem essa capacidade de olhar? Não, isso é para os humanos. E a antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos, contrários, tá? Toda a guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Então, a palavra guerra e paz tem sentido oposto, sentido contrário. Então, a gente diz que é uma antítese. Aí, a gente já vai para a aula 2, que tem como tema identificando as características do texto publicitário. Então, agora a gente vai focar mais no texto, nas características do texto publicitário, tá bom? Então, se a gente olhar os objetivos da aula, é identificar no gênero textual publicitário escrito os elementos essenciais à constituição desse gênero, os elementos mais importantes, e analisar as características dos elementos que compõem o gênero textual em estudo. Nessa aula, a gente só tem atividade para fazer, porque a gente já deu bastante informação na aula anterior, tá? Então, a gente já tem aí um anúncio publicitário para vocês analisarem. Analise o texto 1, estabelecendo relação de sentido entre os elementos presentes no texto. Então, aí eu vou analisar tudo. O texto escrito, a imagem, né? Então, eu vou prestar bastante atenção na frase que tem nesse texto. Qual que é a imagem que eu tenho aí? Eu tenho um celular, eu tenho uma foca, eu tenho uma prancha. Tem caráter comercial? Tá vendendo um produto ou tá fazendo uma campanha, né? Vocês podem perceber que o anúncio é do Detran de São Paulo. Então, ele coloca ali no canto esquerdo, Movimento Paulista de Segurança no Trânsito.
Então, o que tem a ver o trânsito com o celular, com a foca, com a prancha? Leiam a mensagem que está na tela do celular. E aí vocês vão falar todos os elementos que estão presentes aí. O tipo de linguagem, tem imagem, que imagem que tem, a frase chama a atenção de quem vê, é uma frase de efeito, as cores que ele usa são cores fortes, tá colorido, tá chamativo, tá? Usou a criatividade, usou o humor, tem um caráter persuasivo, todas essas características que nós já falamos antes, vocês vão identificar aqui nesse anúncio. Aí o exercício número 2, após a análise do texto 1, responda às perguntas. A imagem analisada se refere a qual gênero textual? Qual é o gênero que nós estamos estudando? Que tipo de texto nós estamos estudando? B. Sabemos que os gêneros textuais possuem finalidade e meio de circulação e público-alvo distintos. Finalidade é o objetivo. Por que ele foi escrito? Meio de circulação é aonde ele foi publicado. Público-alvo é para quem ele foi feito. Desse modo, o texto 1 destina-se a qual público? Para quem que ele foi feito? É para todo mundo? Ou tem um público específico? Letra C. Ainda em relação ao texto 1, o texto que aparece na tela do celular, verão é tudo de on, fique off no trânsito, tem por objetivo. Qual é o objetivo dessa frase? Verão é tudo on, fique off no trânsito. Então, vocês vão me explicar o sentido dessa frase. D. Que figura de linguagem pode ser observada no trecho anterior? Então, nessa frase que está na tela do celular, ela tem uma figura de linguagem. Daquelas 4 que eu expliquei para vocês, qual que eu posso identificar nessa frase? É a metáfora, a ironia, a personificação ou antítese? E agora, por último, o exercício número 3. O texto da atividade 1 apresenta, de certa forma, um jogo de sentidos com as imagens, sendo aspecto bastante comum nos textos publicitários, com o propósito de chamar a atenção do público-alvo. Então, a imagem, o principal propósito dela, a principal intenção dela é chamar a atenção do público. Nesse sentido, o que se pode inferir, concluir, deduzir sobre os comportamentos da foca ao segurar o celular? Então, qual que é a conclusão? Ele quer fazer uma alerta do quê quando mostra a foca segurando o celular? Ele quer concluir, deduzir o que quando mostra a foca segurando a prancha de surf, tá? Então, vocês vão explicar para mim qual que é o significado dela estar segurando o celular e qual o significado dela estar segurando a prancha. Pessoal, por hoje é só, tá? Nós vamos encerrar a nossa aula aqui. Todas essas atividades vão estar no link na descrição do vídeo. É só abrir o link, responder todos esses exercícios no link, apertar no enviar que eu já vou receber, tá certo? Não vamos deixar acumular atividade, vamos fazer tudo em dia, tá? Essa é a atividade dessa semana. Não acumulem, vamos fazer com bastante responsabilidade, comprometimento. E qualquer dúvida vocês podem me chamar no WhatsApp, que eu esclareço as dúvidas de vocês, tudo bem? A gente se vê em breve, tá? Façam tudo com bastante atenção, com bastante foco. Qualquer dúvida pode me procurar. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.